Então, vamos iniciar a correção das atividades da página 27 à página 29. A página 27, os exercícios de 1 a 5 já foram feitos e corrigidos. Então, nós vamos ter início, fazendo a correção aí, a partir da questão número 6. Questão número 6. O que são geradores elétricos? Cite pelo menos 3 exemplos de geradores elétricos. Então, geradores elétricos são aqueles dispositivos que produzem tensão elétrica entre 2 terminais, Então, gerador elétrico é aquele que vai gerar a tensão para a movimentação da corrente elétrica. Então, como a gente viu lá nos experimentos, a pilha é um gerador elétrico, A pilha é um gerador elétrico, a bateria aí também do celular é um gerador elétrico, as usinas de força que produzem energia elétrica, como as hidrelétricas, para chegar a corrente elétrica na nossa casa, elas também vão ser exemplos de geradores elétricos, tá? 7. Defina a resistência elétrica e indique seu símbolo na unidade do sistema internacional. Então, resistência elétrica, como nós já falamos, é a dificuldade, que alguns materiais vão oferecer à passagem da corrente elétrica. Então, é a dificuldade que esses materiais impõem para que essa corrente elétrica ela não saia daquele ambiente ou não passe por aquele ambiente, tá? O símbolo da resistência elétrica é o R maiúsculo, E a sua unidade no sistema internacional é o Ohm, representado pela letra ômega. Questão número 8. Sobre um circuito elétrico, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, para uma resistência constante, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica. Então, essa questão é verdadeira, Então, o que tem aí, Que a grandeza, tensão e corrente elétrica são diretamente proporcionais. O que isso significa? Significa, se a tensão for muito pequena, a corrente elétrica, os elétrons, eles não vão se movimentar. Então, se eu tenho uma grande corrente elétrica, uma grande quantidade de elétrons, para fazer essa grande movimentação, essa tensão, ela também tem que ser grande, tá? Mas se a tensão for grande demais e a quantidade de elétron menor, pode também acabar, não dá muito certo aí não, porque pode queimar os aparelhos, Então, ela tem que ser proporcional para funcionar bem, tá certo? Letra B. Para uma mesma tensão, quanto maior for a resistência, maior tem de ser a corrente elétrica. É falso. Por quê? Porque a tensão elétrica vai ser a força que vai movimentar os elétrons, certo? Se eu tenho uma resistência muito grande, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Ela vai ter uma dificuldade de se movimentar. Então, se ela vai se movimentar de forma lenta, ela vai ser uma corrente elétrica menor, Então, elas têm que ser proporcionais. Então, a F vem reforçar a letra A, tá certo? Letra C. Para uma mesma tensão, quanto menor a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica. Então, tá errado, É a mesma justificativa, aliás, tá certo. É a mesma justificativa da questão B aí, Então, para uma mesma tensão, quanto menor a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica, tendo sempre essa mesma tensão. E letra D, para uma mesma resistência, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica, Aí a justificativa da A, ela equivale também para justificar a D. Por que a D está falsa? Porque as grandezas, tensão e corrente elétricas são proporcionais.
Então, eu tenho que ter elas de forma proporcional, tá? Um ferro de passar roupa está ligado a uma tensão de 220 volts. Pelo circuito, passa uma corrente de 10 amperes. Determine o valor da resistência elétrica. Então, aqui nós vamos usar aquela fórmula que a gente viu, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, eu tenho que utilizar a fórmula. Que fórmula é essa? Resistência é igual tensão sobre corrente. Então, eu tenho o valor da tensão? Tem 220 volts. Eu tenho o valor da corrente elétrica? Tem 10 amperes. Então, eu vou jogar isso aqui na formulazinha. Resistência é igual tensão dividido por corrente elétrica. Resistência vai ser igual 220 dividido por 10. Resistência vai ser igual 220 dividido por 10, 22 ômegas. Não pode esquecer de colocar o símbolo da resistência, que é o ômega, certo? A questão 10, nós vamos usar a mesma equação. Então, vamos lá. Um chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica de 11 ômegas. Quando ligado a uma tomada de tensão elétrica igual a 110 volts. Determine a corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Então, vamos ver a corrente elétrica que vai passar pelo chuveiro? Eu tenho o valor de resistência, que é 11 ômegas. Eu tenho o valor de tensão elétrica, que é 110 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equaçãozinha. R é igual U dividido por I. R, eu tenho o valor de R? Tenho 11 ômegas. Eu tenho o valor de tensão? Tenho 110 volts. Eu tenho o valor de corrente? Não, é o que eu estou querendo saber. Então, eu vou deixar o I simbolizando corrente. E aí, eu vou fazer a equação. O I, ele está nessa parte da equação, dividindo. Então, eu vou pegar o I e vou trazer aqui para frente da equação, fazendo o contrário. Se aqui ele está dividindo 110, aqui ele vai multiplicar 11. Eu vou ficar com 11I é igual a 110 volts, tá? Aí, eu mantenho o I e vou passar o I para o outro lado da equação, fazendo o contrário. O I não está multiplicando 11? Eu vou deixar o I e vou mandar o 11 para o outro lado. Então, vai ficar I é igual a 110 dividido por 11. I vai ser igual a 10 amperes. Tudo bem, gente? Tá entendendo? Dúvidas, vocês podem procurar lá no PV para tirar as dúvidas, tá bom? Então, agora nós vamos lá para a questão 11. Também vamos usar a mesma equação. 11. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, quando submetido a uma tensão de 80 volts. Determine a resistência elétrica desse resistor. Então, agora, eu tenho quem? Eu tenho o valor de corrente elétrica, 5 amperes. Eu tenho o valor de tensão elétrica, 80 volts. E eu quero saber o quê? O valor de resistência, o valor de R. Então, vamos pôr de novo a equação. R é igual a U dividido por I. R, eu não tenho, eu vou reescrever o R. Tensão, eu tenho 80 volts. Corrente elétrica, eu tenho 5 amperes. 80 dividido por 5 é igual a 16 ômegas. Não podemos deixar de colocar o ômega, tá certo? Questão 12. Em um fio ocorre a queda de tensão em razão de sua resistência elétrica. Isso significa que,
Se a resistência for pequena, a diferença de potencial entre dois pontos diferentes do fio também é pequena. Se a resistência for grande, a queda da tensão entre dois pontos diferentes do fio também será grande. Sabendo disso, explique por que os passarinhos, ao pousar em um fio da rede elétrica, não levam choque. Então, por que os passarinhos, olha lá o tanto de passarinho que tem na imagem, e todos, né, lá no fio, na corrente elétrica. Por que é que eles estão ali pousados naquele fio e eles não vão tomar choque? Vamos ver agora. Essa é a questão 12. Então, é porque o fluxo, né? Só um minutinho, gente. Não é por causa do fluxo da energia, não. É porque a diferença de potencial entre as patas do pássaro é insignificante. Então, a patinha dele lá não vai conseguir ter uma tensão significativa para poder atrair esses elétrons para o corpo do pássaro. Por isso ele não toma choque. O choque, a corrente elétrica tem que entrar no corpo do pássaro. Só que a pressão da pata dele lá no fio é tão insignificante, né, em relação principalmente ao tamanho daquele fio, aquele comprimento de fio, que não vai acontecer nada com o pássaro. Então a corrente elétrica ela vai continuar circulando ali dentro daquele fio e ela não vai atravessar o pássaro. Por isso que ele não vai levar choque. Tudo bem? Questão 13. Determine o que ocorre com a resistência elétrica de um fio quando o comprimento do fio aumenta, a resistência elétrica aumenta, né? A espessura do fio aumenta, a resistência elétrica diminui. O comprimento do fio diminui, a resistência elétrica diminui também. A espessura do fio diminui, a resistência elétrica vai aumentar. Então, o comprimento aumenta, a resistência elétrica aumenta junto, porque eles vão ser proporcionais, tá certo? Tudo bem? Então vamos para a próxima página. Como os raios se formam? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Vai seguindo a leitura aí no seu livro, tá? Como os raios se formam. A discussão sobre os raios que vem nos acompanhando durante todo esse capítulo vai ganhando novos contornos a cada novo tópico estudado. Com base no conceito de tensão, podemos refinar a explicação sobre eles. Primeiro, é preciso pensar cientificamente em como as nuvens adquirem cargas elétricas. Uma forma é a eletrização por atrito. Em condições de instabilidade climáticas típicas de temporais, os fortes ventos provocam atrito e colisões entre os pequenos cristais de gelos e a gotícula de água que compõem as nuvens. Essas colisões resultam na eletrização da nuvem por atrito. As cargas elétricas da parte de baixo da nuvem provocam a eletrização por indução das cargas do solo. E há então, entre o solo e a nuvem, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Um fio condutor que ligasse ambos seria capaz de transportar a corrente elétrica, mas o ar não é um condutor. No entanto, se a tensão elétrica for muito elevada, o ar não consegue impedir a passagem das cargas elétricas. Cada 1 metro de ar é capaz de isolar até 3 milhões de volts, mas se a tensão for maior do que isso, há as descargas elétricas, ou seja, o raio. Então aqui eu tenho, né, as nuvens, ó. Então, os elétrons presentes na água, presentes nos cristais de gelo, eles por atrito, eles vão, né, produzindo essa corrente elétrica.
E aí, a tensão elétrica que há entre as nuvens e o solo, ela aumenta. Como o ar não é um bom resistor, né? Essa descarga ela acaba acontecendo, principalmente quando essa eletricidade ela é maior do que 3 milhões de volts. Então é por isso que um raio faz um estrago tão grande, né, pessoal? Pode matar pessoas e animais. Imaginar um raio com descarga elétrica não é, em princípio, natural. Assim como não é natural pensar que um céu é azul em razão dos efeitos da luz solar na atmosfera, ou que as nuvens são grandes massas de vapor d'água condensado. Se algumas pessoas estão familiarizadas com esses conceitos, é porque séculos de conhecimentos científicos, teorizações e experimentos comprovam. Isso não significa que devamos descartar, sem uma análise crítica, nossas explicações alternativas para aceitar, sem questionamentos, o que é dito pela ciência. O mesmo vale para os saberes ditos populares, que têm esse nome não por serem contrários ou diferentes aos saberes científicos, mas por serem de conhecimento de grande parcela da população. Questão 1. Nessa sessão, o objetivo é justamente investigar esses saberes populares. Por isso, faça a seus familiares e conhecidos a pergunta a seguir e anote as respostas no seu caderno. Isso aqui, eu não posso dar para vocês uma resposta pronta. Por quê? Porque é saber popular. Podemos ter várias respostas diferentes. Então, a gente vai fazer uma web e depois a gente vai, nessa web, responder essa questão 1, tá bom? Vamos deixar toda essa página para a web, tudo bem, pessoal? Porque aí vocês vão apresentar a pesquisa de vocês, né? Sintetizar as respostas em um quadro. Então, essas questões aqui da página 29, nós vamos realmente deixar para uma webconferência que eu vou marcar com vocês. Tudo bem?